Vamos começar rezando, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, conforme o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora vamos rezar a oração de São Tomás. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e sabedoria, o princípio eminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da nossa inteligência um raio da vossa clareza. Vai, Regina. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos nossos lábios, a graça da vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de lembrarmos, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o nosso estudo. Dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. 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 Uma coisa interessante, gente, aqui nessa oração. Uhum. Vou começar só no comecinho aqui, ó. Criador inefável, né? Que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus. Será que ele está dizendo aqui acima dos 3 céus, do firmamento, do cristalino e do empíreo? Ou ele está usando aqui no plural por outro motivo? Porque a gente já viu que os santos, os bem-aventurados, vivem no empíreo, que é a luz. Vocês viram que foi quinta ou foi sexta, acho que é quinta-feira, eu tirei uma foto de 2 planetas, mandei para vocês. Será que a luz que ilumina esses planetas não é a luz do empíreo? Porque foi no capítulo anterior de São Boaventura, ele diz que o firmamento ele é iluminado pelo empíreo e pelo cristalino. O cristalino é o céu das águas. Né? O cristalino é o céu das águas. Quando em Gênesis ele separa a água de cima da água de baixo. Né? Ele cria o firmamento e separa as águas. Ficam as águas celestes acima do firmamento, que é o céu das águas, o cristalino, e as águas de baixo, que são os oceanos, que depois ele juntou numa massa de água só e separou a terra da água, né? Assim, destacou, né? Viu? Então, vamos lá. Vamos aqui no capítulo 4, a natureza corporal quanto ao agir e ao influir. Gente, é muito importante na leitura desse capítulo se ater ao livre-arbítrio e lembrar que o livre-arbítrio está na alma, que não é influenciada pelos corpos celestes. O que é influenciado pelos corpos celestes são os corpos terrestres, dos quais nós fazemos parte. Mas os corpos, mas a alma, ela é imune a essa influência. Daí o livre-arbítrio.
Daí a importância do jejum, da esmola e da oração, para poder fazer com que a alma, que é a detentora do livre-arbítrio, controle a carne. É muito importante esse conceito, muito importante. A gente vai ver aqui no padre Manuel Bernardo como ele fala sobre esse tema. Em vários trechos, em vários contozinhos, que é dividido em vários contos, né? Vamos lá. Eu vou começar lendo aqui, depois vou ler a introdução e depois Regina ou Ruth, Tá. o Inda, que se habilitar aí, reza o Tá. número 2, tá? Vamos lá. Então, só questão de ordem. Inicialmente, no capítulo 3, a gente estudou a natureza corporal quanto ao ser. Uhum. Quanto ao ser, né? Agora nós estamos estudando quanto ao agir. Tá? Qual é a influência que essa natureza corporal tem, né, entre si, né? Levando sempre em consideração e lembrando sempre daquela figura de Santa Delgarda, né, que tem a Santíssima Trindade, Pai, o Espírito Santo abarcando o universo, o homem ali no meio, os animais, né, todos os 4 elementais, terra, água, fogo e tal. É importante a gente ver aquela figura todo dia. Aquela figura, por si só, você olhando para ela, já é uma oração e vai proporcionar um entendimento extraordinário. Foi a forma que a Santíssima Trindade encontrou de evangelizar o povo daquela época. Foi com imagem. Porque é uma minoria que sabia ler. E a própria Santa Delgarda, ela não sabia nem escrever. Quem escrevia era a secretária e o secretário. Tá? Então, assim, olhar aquelas iluminuras, por si só, já é uma maneira de compreender e de descobrir e encontrar nosso Senhor Jesus Cristo nesse grande mistério, nessa busca maravilhosa que é encontrar e saber quem é Ele, né? Porque a gente só ama aquele que conhece, viu, gente? Bota isso na cabeça. A gente só ama o que conhece. Não estamos falando de paixão, não. Estamos falando de amor verdadeiro, né? Amor espiritual, não amor carnal. Então, vamos lá. Item 1. Quanto ao agir, deve-se admitir da natureza corpórea o seguinte, 2 pontos. Os corpos celestes influem nos terrestres e nos elementos quanto à significação distintiva dos tempos, isto é, dos dias, dos meses e dos anos. Então, assim, fato concreto. Os corpos celestes influem nos terrestres. Isso não é mais dúvida, né? Só que ele faz ele restringe aí, nesse parágrafo, ele restringe a influência, né? Olha só, quanto à significação distintiva dos tempos. Então, ele influencia no dia, né? Influencia nos meses, influencia nos anos. Tá? É uma influência quanto ao tempo, como a gente se vê dentro do tempo. O dia de 24 horas, nasce o sol, morre o sol. O dia, o mês e o ano. Tá? Isso é um tipo de influência. Vamos lá. A Escritura diz o seguinte, que sejam os corpos celestes para sinais dos tempos, dos dias e dos anos. Aí vem a segunda parte. Lembrando sempre da didática de São Boaventura, né? Ele primeiro bota a hipótese, digamos assim, e depois ele comenta, né? Isso aqui é o resumo. Isso aqui está tudo em linguagem simbólica. Depois ele vai destrinchando. Tá legal? Vamos lá. Influem também na produção efetiva das coisas geráveis e corruptíveis, a saber. Então, os corpos celestes influenciam na produção das coisas geráveis. Olha só. Influencia na produção dos minerais, na produção dos vegetais
na produção dos animais, que ele chama aqui de sensíveis, são Uhum. todos os animais, exceto o homem, né? O homem ele não coloca aí como sensíveis, e dos corpos humanos. Essa distinção aqui, ela é de São Tomás, viu, gente? Só que São Tomás, o São Boaventura, ele fica, digamos assim, no gênero. E São Tomás vai descendo meio na quididade. Depois eu explico para vocês o que é isso. Bom, sensíveis dos corpos humanos. Mas estão, de tal maneira, colocados como sinais dos tempos e regime de operações que não são sinais certos dos futuros contingentes, nem influem sobre o livre-arbítrio. Gente, isso aí é a pedra de toque, é a cereja do bolo. Preste atenção. Não influem sobre o livre-arbítrio por força das constelações. Os corpos celestes não influem no livre-arbítrio. Tem neguinho dizendo, não, eu matei porque Marte estava em quadratura com Saturno, não sei o quê, aí eu matei. Antigamente, nos tribunais de antigamente, eles usavam isso, sabia? Interessante. Hoje eles usam outras coisas, né? Eu estava de TPM, meu marido me arretou, meti a faca nele. Você me deu um motivo, né? Eu estava, sei lá, e vão arrumando motivos aí, né? Para cometer os crimes. Mas nessa época aqui, era muito utilizado, como era uma coisa muito normal, as pessoas sabiam que existia realmente isso, eles usavam isso. É interessante, como argumento para dizer assim, ó, não, o que é pior é que tinha juiz que admitia e absolvia. Olha só que coisa interessante, né? Mas vamos lá, né? Que não são sinais, mas estão de tal maneira colocados como sinais dos tempos e regime de operações que não são sinais certos dos futuros contingentes. Olha, nada de previsão, nada de prever o futuro, tá? Ele está sendo bem claro aqui. Não são sinais certos dos futuros contingentes. Beleza. Nem influem sobre o livre-arbítrio por força das constelações. O que alguns filósofos disseram que era o fado. Alguns filósofos disseram, não, o humano ele é preso, ele não tem como agir por conta própria. Isso é mentira. Isso não é verdade. Né? Como é que se explica isso? O que é que faz com que os gêmeos não sejam uma programação só para as duas pessoas? Quem é que pode me dizer? E eles nascem praticamente no mesmo momento. Né? Sai um, depois sai outro. A diferença é de segundos. Não daria uma diferença de temperamento muito, muito grande. Sabe qual é a resposta ainda? Livre-arbítrio. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, o que diferencia uma pessoa da outra, na realidade, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe, a gente utiliza ele desde que nasce. A nossa luta, a nossa grande luta é contra a nossa carne. É o pior inimigo da nossa alma. E são três. São três. O pior deles é a carne. O segundo é o mundo e o terceiro é o Satanás. Aí agora, o que acima se disse, explica-se da seguinte maneira. Quem assume aí? O que acima se disse, explica-se da seguinte maneira, : Nos corpos celestes, devido à proximidade do primeiro princípio, há luz, movimento, calor e força. Essa parte aí eu vou interromper pra caramba, tá? Porque é justamente a parte da explicação da tradução. Olha só o que a Regina leu agora. Nos corpos celestes, devido à proximidade do primeiro princípio. Onde é que está o primeiro princípio? No empíreo. Há luz. Há luz. Há movimento. Há calor e há força. Tá certo? Luz devido à sua forma e beleza. Movimento devido ao superior influente. E calor devido à natureza inferior recebedora. Quem é a natureza inferior recebedora? Nós.
Nós. Lá em cima ninguém sente calor, é nós que sentimos. Certo? Por isso, os corpos celestes, pela luz e o movimento, distinguem os tempos, a saber, 2 pontos. Os dias, conforme a luz do sol e o movimento do firmamento. Os meses, segundo os movimentos da luz em círculo oblíquo zodíaco. Olha, todo mundo sabe que lá no firmamento existe uma coisa chamada zodíaco, né? E que no zodíaco nós temos alguns símbolos, que são chamados também de signos. Leão, Escorpião, Aquário, Gêmeos, tarará, tarará. Então, são figuras, são composições estelares que têm essa aparência. E quando nós nascemos, nós aparecemos os planetas, que são aquelas 7 órbitas planetárias, os planetas que a gente vê com olho nu, sem microscópio, tá? Ele usa aqui 10 órbitas, são os 3 céus e os 7 planetas. Os planetas, na hora que a gente nasce, é o que chama de mapa natal. Na hora que a gente nasce, os planetas estão em algum lugar do zodíaco. O Sol está em Leão, o planeta Marte está em Aquário, o planeta Vênus está em, sei lá, em Touro, e assim vai. E assim vai. Isso numa leitura bem simplista, porque tem outras coisas mais complexas aí, tá? Porque é nessa obra de William Lilly que ele explica isso direitinho. E explica, e mostra, e prova. Tá certo? Mas ela não está aberta aqui, a gente está em São Boaventura. Não vou me aprofundar, tá legal? Então, zodíaco está aí, tá? Mapa natal é isso. A pessoa nasce. Aí eu pergunto para Ruth e Inda. Então, como é que se explica que os gêmeos que nasceram praticamente no mesmo momento sejam tão diferentes? Os anos, segundo o movimento do Sol no mesmo círculo oblíquo. Os tempos, segundo o variado movimento dos planetas. Suas distâncias e a conjunção, ascenso e descenso, retrogradação e fixação, dos quais nasce a diversidade dos tempos. Então, eu vou só dar uma palhinha nisso aqui. Tá? Existe a conjunção entre Marte e Saturno. É uma conjunção complicada, porque são 2 planetas beligerantes, digamos assim, de luta, de guerra, entendeu? Diferente de Vênus e, sei lá, e Júpiter. Uma conjunção não gera um dano muito grande para a carne, vou chamar assim. O ascenso e o descenso, não é? Um sendo atraído pelo outro e um repelindo o outro. Isso também gera influência na nossa carne. A retrogradação e a fixação também gera. Assim, olha, Marte nasceu retrógrado de Vênus. Alguma coisa vai dar errada na hora que você vai amar. Ou você geralmente é bruto na hora de amar, digamos assim. Ou você, na hora de brigar, assim, pode me matar. Entendeu? Então, assim, essas coisas, elas existem mesmo. Não é brincadeira, né? Assim, quem está falando aqui é São Boaventura, o doutor da igreja. E ele fala aqui no final, ó, da conjunção, das distâncias da conjunção, do ascenso e do descenso, da retrogradação e da fixação, nasce a diversidade dos tempos. Certo? Mas não só dos tempos. Pela energia, é isso? Pela energia e pelo calor influem na produção daquelas coisas que são geradas a partir dos elementos, excitando, impulsionando e
conciliando, de tal modo que, pela conciliação dos contrários distantes da igualdade, influem nos minerais, pela conciliação próxima à igualdade. Nos sensitivos e pela conciliação igual nos corpos humanos, dispostos para uma forma nobilíssima, que é a alma racional. Racional. Espera um pouquinho só, ainda. Deixa eu agora começar a explicar isso aí. Daqui a pouco a gente continua. Olha só. Pela energia e pelo calor. Ele está falando da influência dos corpos celestes aqui em nós, tá certo? Mas o que dos corpos celestes? Nesse caso aí, ele está falando pela energia e pelo calor. No item 2, ele falava em relação aos tempos, né? Aqui ele está falando em relação à energia e o calor, que influi na produção daquelas coisas que são geradas a partir dos elementos. Que elementos ele está falando aqui? São os elementais: água, fogo, terra e vento. Certo? E aquelas coisas? As coisas são geradas a partir dos elementos. O calor e a energia influem nas coisas geradas a partir dos elementos, excitando, impulsionando e conciliando. Observe, gente, que é uma influência plena. Não só excita, nem só concilia, nem só impulsiona, faz as três coisas ao mesmo tempo. Olha só, de tal modo que, pela conciliação dos contrários, distantes da igualdade, influi nos minerais. E pela conciliação próxima, influi a igualdade nos sensitivos, em todos os animais. E pela conciliação igual nos corpos humanos, dispostos para uma forma nobilíssima, que é a alma racional, a carne. Ele está falando aí da carne, que é a carne. Certo? A esta alma racional ordena-se e nela encontra seu término e apetite de toda a criatura sensível e corporal, para que, por ela, que é forma, ente vivente, sensível e inteligente, a modo de círculo inteligível, a natureza seja produzida a seu princípio, com P maiúsculo, e nele ache seu fim e sua felicidade. Então, essa influência, ela é benéfica para que a natureza seja reproduzida a seu princípio. Quem é o princípio? O princípio é Nosso Senhor, o Logos divino. E nele ache seu fim e sua felicidade. 4. Vai, Regina, por favor. Como a alma tende a este princípio pelo livre-arbítrio, por isso, quanto à liberdade de arbítrio, sobrepuja toda a virtude corporal, e assim todas as coisas destinam-se a servi-la, e nada a dominá-la a não ser apenas Deus, não o fado ou a posição dos astros. Gente, esse item 4 resume tudo que eu estava tentando explicar para vocês até agora. Tá certo? Primeiro, a alma tende ao princípio. A alma tende a Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo livre-arbítrio. Porque hoje é tão difícil o espírito ou a alma controlar o corpo, controlar a carne. Por quê? O livre-arbítrio existe para que esse controle seja efetivo. Mas por que hoje o mundo está resumido à carne?
O que é que tá aí, o que é que interfere nessa coisa que é natural? Porque isso aqui é natural, gente. Deus fez assim. O que é que está interferindo nessa naturalidade? O que é que faz com que hoje as pessoas tenham se sexualizado tanto, tenham se transformado em verdadeiros seres sensíveis, como diz, dos sensitivos, como diz São Boaventura, sendo do homem um cachorro ou um bode ou um sei lá o quê? O que é que influi? O que é que influi no homem para que ele deixe de utilizar o livre-arbítrio e acha como um mero bicho? Diga lá, Ele Inda. pode ser porque ele está deixando de se conectar com o princípio. Exatamente. Então, Cortou, né? Assim, na realidade, a gente não tem o poder de cortar, mas a gente tem a decisão de não querer saber de Deus. Eu não quero saber dos 10 mandamentos, eu não quero saber do que ele manda, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que me dá prazer, eu vou fazer o que eu me sinto bem. Ah, porque eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto, e o sentimento virou Deus. Hoje em dia hoje em dia eles preferem ser filhos de cães do que ter filhos, né? Ter filhos cães do que... Olha, como é ruim viver nesse mundo. E quem pode amar a Deus, que simplesmente, quando o sentimento vira Deus, o homem vira Deus. Ele se desconecta da verdadeira verdade. Se vê sob um prisma totalmente distorcido. É por isso que o sofrimento é grande, é por isso que as pessoas se matam, gente. É coisa muito séria. Entendeu? Esse item 4, ele resume tudo. Nós... E aí, quem é que proporciona esse ambiente? Quem é que faz com que esse ambiente... qual é digamos assim, o combustível disso? As doutrinas progressistas, esquerdistas, a escola de Frankfurt, a Revolução Marxista, todos estes movimentos, né, que querem fazer o paraíso aqui na Terra sem Deus, eles fazem com que o homem entre nessa paranoia, entendeu? E esqueçam que são alma imortal. Né? Materialismo. Né? É o materialismo. É o materialismo e seus amigos, né? Entendeu? Olha, como a alma tende a este princípio, pelo livre-arbítrio, ao princípio de tudo, ao Logos divino, ao Criador do céu e da terra, né? Por isso, quanto à liberdade de arbítrio, sobrepuja toda a virtude corporal. Porque a quaresma é o tempo adequado para que a gente consiga acordar para Jesus. Porque tá aqui, gente. Ó, ele falou lá na frente, né? A conjunção dos astros, corpos celestes. Né? Nesse momento de quaresma, é tempo favorável para que a gente restitua a conexão. Não é restituir, porque nunca acabou, na realidade. Entendeu? Para que a gente pense nisso. Pense. Não, peraí. Né? Para que o intelecto comece a raciocinar de novo. Isso ficou assim, a gente foi se afastando disso. A gente perdeu o costume de se ver como uma criatura totalmente interligada com o Nosso Senhor. Pô. Augusto. Por isso que eles também estão querendo, parece que eu já ouvi falar, ou li alguma coisa, que está querendo acabar com a missa da Igreja Católica. Isso. O ritual messiânico da Igreja Católica. Inclusive, eu já escutei alguma coisa do padre Paulo Ricardo. Então, essa conexão que a gente tem
aos domingos na missa com Deus, isso aí é muito importante. É como aquela passagem da ceia, né? O Jesus com os 12 apóstolos, enfim, falando sobre o pão e o vinho. Aquilo tudo é algo que tem que ser mantido e, além de ser mantido, ele tem que ser vivido. Essa é a conexão Isso, que a gente isso. tem que ter com o nosso Gente, Senhor. a Eucaristia é A nosso Senhor Eucaristia, Jesus Cristo, é isso em aí. corpo, alma e divindade. Ele deixou-se aqui para que a gente não esquecesse dele, nem espiritualmente, nem na carne. Quando Em você memória de mim. bota a hóstia na boca, é impossível você, quando você tem a convicção de que aquilo ali é nosso Senhor Jesus Cristo, gente, é um poder descomunal, pelo amor de Deus, é um poder descomunal. É uma coisa absurda. Não tem doença que resista ao Logos divino, ao Criador do céu e da terra. Aquele pãozinho é o Criador do céu e da terra. Como é que ele não pode matar um câncer dentro do corpo? Claro que mata, pô. Ele destrói qualquer doença. Mas o nosso livre-arbítrio afasta isso da gente. Porque ele está embaçado, como uma catarata. Precisa fazer uma operação de catarata. Entendeu? No povo. Fazer, gente, acorda, acorda. Acorda. A felicidade esteve aqui. Está conosco, vivo todo dia, na Santa Eucaristia. Todo dia. E nosso Senhor disse, foi muito claro, ele disse assim, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não faz parte comigo. E não fazer parte com ele é fazer parte com o mundo e com o diabo, pô. É, Isso é sério demais. É sério. Isso é um divisor de águas. É fazer, é fazer com que você vá para o céu ou para o inferno, pô. Olha, não é a misericórdia. Todo mundo aqui tem um dever de casa, ler Santa Faustina. Porque só assim a gente vai entender como é que as pessoas ainda conseguem se salvar. Só com os ensinamentos de Santa Faustina. Foi o próprio Nosso Senhor que disse. Porque ela tinha essa. Ela ficava assim, meu Deus, como é que as pessoas podem se salvar nessa situação? Aí ele traz toda uma doutrina, não é, da misericórdia, que eu não conheço, só de ouvir falar. Só quando eu assisto o texto da misericórdia que as irmãs lá do Grupo Reza me falam. Eu tenho a maior curiosidade de saber. Porque eu me preocupo com minha família. Item 5. Ruth, quer ler o item 5 para não dormir? Pode ser. Consequentemente, é verdade indubitável que somos o fim de todas as coisas existentes. Todos os seres corpóreos foram feitos para o serviço humano, para que, por eles, o homem se abrase no amor e no louvor do Autor do universo, por cuja providência tudo é disposto. Portanto, este conjunto sensível de coisas corpóreas é como uma casa construída pelo supremo artifício para o homem, até que chegue no céu a casa que não foi feita pelas mãos, a fim de que, assim como a alma, pelo corpo e pelo estado de mérito, agora se encontra na terra, assim um dia o corpo, pela alma e pelo estado de recompensa, encontre-se no céu. Coisa linda esse número 5. Coisa linda, 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 linda. Isso aí é a verdade da verdade. Está aqui. Você pega isso aí e tente convencer as pessoas disso. Porque hoje a gente está vendo totalmente o contrário. Hoje o hospital de cachorro é pai de cachorro, mãe de cachorro. É ou não é? Mãe de pet e pai de pet. Um amigo meu chegou a ser... Eu disse, eu não acredito que estou ouvindo isso.
Hoje em dia hoje em dia eles preferem ser filhos de cães do que ter filhos, né? Ter filhos cães do que... Olha, como é ruim viver nesse mundo. E quem pode amar a Deus que simplesmente nos largou aqui? Se vira. Porque se você não ler isso aqui, esse item 5, e compreender isso, a ideia é essa. Tudo que acontece de mal para a gente é Deus o culpado. Ah, porque eu não tomei uma cachaça, fiquei numa ressaca, disseram que o uísque era 12 anos e não ia me dar ressaca. A culpa é de Deus. Você bota a culpa em Deus por tudo, gente. Quando olha só o que Deus fez para a gente. É verdade indubitável que somos o fim de todas as coisas existentes. Tudo existe para a gente. Nós somos a obra mais magnífica que Deus fez. Tudo existe para a gente. Todos os seres corpóreos foram feitos para o serviço do homem, para o serviço humano, para que por eles o homem se abrase no amor e no louvor ao autor do universo. Como é que você pode amar o autor do universo, louvá-lo, bendizê-lo, se você desconhece isso, minha gente? E é justamente o que o demônio faz. Mostrar o contrário, enganar as pessoas, criar essas doutrinas, estabelecer ritos, ensinar as nossas mulheres, as nossas jovens, que ter filho é escravidão. A criatura mais magnífica que existe no mundo foi a última que foi criada, foi a mulher. Meu Deus do céu. Isso tem que ser bradado todo milésimos de segundos pelos padres, por nós, pelos leigos, pelas pessoas. As pessoas precisam entender isso, minha gente. Vocês estão agora no sal. E agora que vocês sabem, vocês precisam divulgar. Divulguem. Cada um do seu jeitinho. Cada um com a sua maneira de falar, de se postar. Começa dentro de casa, vai para o vizinho, depois vai no trabalho e vai divulgando isso, pessoal. Olha, é claro que o cristianismo, por si só, no mundo moderno, é um escândalo. É um escândalo. Ninguém entende isso. Como é que você pode amar o autor do universo, louvá-lo, bendizê-lo, se você desconhece isso, minha gente? E é justamente o que o demônio faz. Mostrar o contrário, enganar as pessoas, criar essas doutrinas, estabelecer ritos, ensinar as nossas mulheres, as nossas jovens, que ter filho é escravidão. A criatura mais magnífica que existe no mundo foi a última que foi criada, foi a mulher. Meu Deus do céu. Isso tem que ser bradado todo milésimos de segundos pelos padres, por nós, pelos leigos, pelas pessoas. As pessoas precisam entender isso, minha gente. Vocês estão agora no sal. E agora que vocês sabem, vocês precisam divulgar. Divulguem. Cada um do seu jeitinho. Cada um com a sua maneira de falar, de se postar. Começa dentro de casa, vai para o vizinho, depois vai no trabalho e vai divulgando isso, pessoal. Olha, é claro que o cristianismo, por si só, no mundo moderno, é um escândalo. É um escândalo. Ninguém entende isso. Olha só, gente. Ó. Portanto,
Este conjunto sensível de coisas corpóreas é como uma casa construída pelo Supremo Artífice para o homem. Tudo foi construído para a gente. Até que chegue no céu a casa que não foi feita pelas mãos, a fim de que, assim como a alma, pelo corpo e pelo estado de mérito, agora se encontra na terra, assim um dia o corpo, pela alma e pelo estado de recompensa, se encontrará no céu. E a partir daqui, a gente vai parar aqui, depois que vocês perguntarem, se quiserem aí, se eu souber responder, para poder entrar aqui em Padre Manuel Bernardes, porque ele tem umas passagens aqui que ele reforça isso de uma maneira magistral. E a partir daqui, a gente vai entrar aqui agora. Vamos lá. Então, veja bem, tudo que a gente for ler aqui, a gente vai se conectar com o que a gente leu de São Boaventura, tá certo? Diofrade, donzela nobilíssima. Antígono, varão nobre, prometeu a Eufrásia, filha sua, a certo mancebo Patrício e o imperador Teodósio, interveio no negócio, assinalando-lhe um dote amplíssimo. Respondeu Eufrásia, 2 pontos. As minhas riquezas são Cristo, e ele, porque é o esposo, é juntamente o dote. Cristo é o esposo e também é o dote. O teu ouro dá-o a quem quiseres. E depois, entrando em um mosteiro, se dedicou a Deus. Isa, você não estava no dia que a gente começou a ler Padre Manuel Bernardes, estava? Não, acho que não. Pronto. Então, assim, a gente fez uma leitura dele, porque ele fala dos céus do Empírio, né? Ele traz uma série de coisas aqui de São Boaventura. E ele é de 1700 e alguma coisa. Ele é mais novinho do que São Boaventura, tá? Ele já é do Renascimento. São Boaventura é da Idade Média. Legal? Então, assim, é uma comparação que a gente está fazendo na evolução, né, da verdade doutrinal, né, de Tomás de Aquino e São Boaventura e os padres que escreveram sobre isso, né, sobre eles. Olha só, esse aqui é o livro 7 de obras completas do Padre Manuel Bernardes. E ele é muito, muito lido, né, muito lido nos mosteiros, né, nas igrejas, nos lugares onde se quer realmente buscar a verdade. Certo. E a gente vai também trabalhar esse autor aqui, tá legal? Então, sim, outra coisa. Tudo que ele conta aqui aconteceu. Isso não é ficção, não. Isso é um relato de fatos que ele foi levantando como é que eu digo assim, nas doutrinas católicas, mas nas bibliotecas, né, dos lugares onde tem isso aí guardado há muito tempo. Inclusive, em Portugal tem um lugar, rapaz, que eu esqueço agora o nome, e lá tem uma verdadeira riqueza desses livros, desses assuntos. Arquivo Nacional da Torre do Tombo? Então, vamos ver. A doutrina aqui. Bom, então, assim, a Eufrásia, né, diz, olha, eu quero Cristo, ele é o que me interessa. Mas por que ela diz isso, né? Por que ela não quis o dote, o ouro, né, do imperador, né? O imperador estava disputando ela com outro mancebo, né? Aí ela diz assim, não se havia de arrepender de trocar. Não se havia de arrepender da troca. Porque ficava uma infinita vantagem e, todavia, muitas almas a enjeitam, porque é destino
em especial o dom de Cristo, sabê-lo estimar e preferir a tudo. Aí ele fala aqui em latim, eu vou pular essas expressões em latim, vou direto aqui no que ele diz. Nem todos são capazes desta resolução. Né? Falar de Nosso Senhor. O dote que consigo traz este celestial esposo não é um só, senão 7, que se entregam quando a esposa é levada para a casa do esposo. Quando a alma é levada para o céu, ela recebe esses 7 dotes. Tá? Esses 7 dotes, que eu vou dizer agora. E entra no seu tálamo, a saber, 2 pontos. 4 dotes do corpo glorioso. Esse corpo material fica aqui na Terra, né? O que vai ver Deus face a face é a alma, por enquanto. Aí, quando dá ressurreição, a gente recebe o corpo glorioso. E no corpo glorioso, nós temos estes 4 dotes que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. A claridade, a impassibilidade, a sutileza e a agilidade. Mas também nós temos mais 3 dotes. São 3 da alma bem-aventurada. A alma bem-aventurada é a alma dos santos. As nossas, né? Que a gente está aqui nessa luta para ser santo, não é não? E para fazer um bocado de gente santo também, né? Aí, que são visão, compreensão e fruição. Então, são 7 dotes. 4 do corpo glorioso e 3 da alma bem-aventurada. Olha o que ele diz aqui. Né? Então, por outros nomes, ele também chama esses 3 dotes da alma bem-aventurada de vista, posse e gozo. O ver corresponde ao crer. A alma que crê. O possuir ao esperar. A alma que tem paciência, que sabe esperar. E o gozar, o amar. A alma que sabe amar. Quanto mais a gente exercitar aqui na Terra, nesta vida difícil, que a vida não é fácil para ninguém, quanto mais a gente exercitar o crer, o esperar e o amar, mais nós teremos a recompensa no céu. Qual é o céu mesmo? Que a gente vai? Empírio? Isso, empírio. Olha só, olha ele diz aqui, ó. Quanto na terra exercitou mais estas 3 virtudes, a alma santa, tanto mais copiosos lhe dão estes dotes lá no empírio. Olha o item 4 de São Boaventura, o que é que ele diz aí? É no 5 mesmo, né? No final aqui. Olha, a fim de que, assim como a alma, pelo corpo e pelo estado de mérito,